Muito bem, senhoras e senhores, o sinal sujo de hoje vai a uma galáxia muito, muito distante. Bom, nem tão distante assim. Nossos convidados estão no Canadá, que em termos galácticos é só um pulinho. Num crossover com Hangar 18 Podcast, estão aqui Cristiano Zoucas e Fernando Ribas. Tudo bom, pessoal? E aí, tudo bem, Arthur? Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Por convidar a gente para participar do Sinal Sujo. Muito legal. É isso aí, Arthur. Obrigado aí pelo convite. E realmente, cara, o Canadá é logo ali, né? 12 horinhas de avião, chega aqui. Coisinha à toa, né? É. Bom, para quem não conhece, expliquem o que é o Hangar 18 Podcast e o porquê desse nome. Bom, o Hangar 18 começou em outubro de 2018. Eu cheguei aqui no Canadá. Eu vou dar o contexto do Canadá só para entender melhor a história, né? Eu e o Zoucas, a gente se conhece já há mais de 10 anos, né? A gente se conheceu no Brasil, a gente trabalhou junto em 2 empresas lá, e eu vim para o Canadá em 2016. E aí a gente já tinha essa ideia, a gente já falava sobre isso, de criar um podcast, porque eu e ele, a gente sempre dividiu esse interesse por ufologia, né? E em 2017 ele chegou aqui. Foi 2017, Zoucas? Me corrige aí se eu estiver errado. Foi em 2018. 2018. Em 2018 Isso. Ele chegou aqui e aí, cara, foi mais ou menos no meio do ano. E aí, quando foi em outubro, a gente meio que retomou essa ideia de criar o podcast, né? Porque aí a gente passou a morar perto, aqui no Canadá. A gente mora a alguns quarteirões de distância aqui. E aí, por conta disso, a gente resolveu colocar em prática esse projeto que estava guardado na gaveta já há bastante tempo, né? Praticamente desde a época que a gente se conheceu, eu acho. Então, o que acontece é que eu e o Ribas, a gente já gostava de falar sobre extraterrestres e OVNIs, né, no trabalho. Aquele papo, né, de trabalho, de café, né? Vai pegar um café e aí fica falando, tu viu lá a notícia lá do OVNI, não sei da onde? E aí a gente, ficou com essa ideia na cabeça, né? Aí quando eu tava vindo pra cá, o Ribas falou, vamos fazer então aquele papo que a gente tinha lá no trabalho, vamos botar um gravador e vamos gravar pra gente. Na época a gente não tinha nenhuma pretensão assim de ter qualquer tipo de fama quanto a isso, né? A gente queria realmente gravar pra gente e até quem sabe no futuro a gente ia escutar de novo e rir de nós mesmos, né? Só que o negócio foi crescendo e começou a ter ouvinte e aí, cara, hoje a gente tá aqui. Entendeu? Sim. E aí, pra completar a pergunta do Arthur, o nome Hangar 18, assim, todo projeto que você começa, qualquer que seja, sei lá, você vai montar uma banda, a parte mais difícil é achar um nome, né? Ainda mais hoje em dia que tem muito nome por aí, tem muita coisa acontecendo, e aí é tipo criar um endereço de e-mail, né? Hoje em dia é praticamente impossível. Você tem que botar um nome e uns números do lado para poder conseguir registrar um e-mail novo. Aí a gente pensou nesse nome porque tem uma base americana chamada Wright-Patterson, que teoricamente foi para onde enviaram as naves e os corpos dos alienígenas lá do caso Roswell. E essa base tem esse apelido de Hangar 18 no meio da ufologia. E aí por isso que a gente colocou esse nome, a gente achou que tinha a ver, e é um nome relativamente curto, né? E fácil de lembrar, e aí ficou. Pois o pessoal fala que não só Roswell, mas tem todos os segredos, né, de relacionados a OVNIs estão lá dentro dessa base. Então a gente pensou, seria legal então um Hangar 18 porque é lá que você vai encontrar tudo sobre ufologia, né? Essa brincadeira, entendeu? Uma coisa que me fez acompanhar o Hangar 18 praticamente desde os primeiros episódios é que vocês tratam do assunto com seriedade, sem sensacionalismo, como deve ser tratado. E foi justamente isso que me fez convidá-los para falar sobre esse assunto. Eu, particularmente, sempre achei no mínimo improvável, num universo desse tamanho, sermos uma exceção. É muita presunção um planetinha sem vergonha, um pálido ponto azul, como disse nosso amigo Sagan, ser o único lugar com vida nesse mundaréu de sistemas solares. Então, num belo dia, 28 de abril para ser mais preciso, o governo americano vem a público e admite: eles estão por aqui. Os ufólogos, aqueles que investigam a existência de vida fora da Terra, estão em festa. Calma, não apareceu nenhum disco voador por aí, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou 3 vídeos que revelam fenômenos aéreos não identificados.
Nos áudios, pilotos da Marinha Norte-Americana se surpreendem com as imagens. Ano passado, o governo dos Estados Unidos havia confirmado a veracidade dos vídeos, mas faltava o Pentágono liberar o acesso às imagens, o que só aconteceu na última semana. Existe um fenômeno, o fenômeno é real, existe o fenômeno OVNI, esse fenômeno é avistado, inclusive, por forças armadas do mundo todo. Enquanto os apaixonados pelo assunto comemoram, os cientistas ponderam. É que o próprio Departamento de Defesa americano, ele não chama mais de OVNI, né? Ou UFO em inglês, né? Que é objeto voador não identificado. Eles chamam de fenômenos aéreos não identificados. Então é uma nova sigla que nós vamos ter que aprender agora, que em inglês é UAP, que a gente fala. Em meio a mitos e verdades, uma pergunta a ciência ainda não conseguiu responder com exatidão. Será que estamos realmente sozinhos? Nós ouvimos um trecho de uma matéria do repórter Juliano Dipp no Jornal da Noite, da Band. Esse foi mais ou menos o tom usado pelas emissoras brasileiras na ocasião. Como foram as reportagens que vocês viram aí no Canadá? Então, basicamente, eu não sei, eu vou falar por mim, depois os Lucas completam. Mas eu basicamente não vejo TV aqui no Canadá. Tudo que eu acabo consumindo é mais pela internet mesmo. Eu vi em alguns sites aqui, tem alguns sites canadenses e tal que veicularam isso, mas eu acredito que não tenha tido tanta repercussão quanto a gente gostaria que tivesse, né? O que é bem estranho, na minha opinião, né? Mas uma coisa que me chama atenção também, esse tipo de assunto acaba ficando limitado para as pessoas que têm interesse nisso, né? Então, para muita gente, isso não faz parte da bolha dela, né? E aí acaba meio que passando batido mesmo. Eu também tenho essa impressão, é quase como se fosse uma nota, sabe, rodapé de jornal. Tem aquela sensação de que não tem uma relevância muito grande, assim, porque realmente agora que está começando a se falar um pouco mais sério sobre isso, você vê que o tom, eu acho que já melhorou, entendeu? Eu acho que tanto no Brasil quanto no Canadá, não importa, o tom tem ficado mais sério porque os veículos que estão divulgando essas informações são cada vez veículos mais sérios. É diferente, por exemplo, do tiozinho lá no interior de não sei de onde que viu o que ele achou que fosse um ET, né? Isso tem sempre um tom de piada e tal, aquela coisa. Agora, quando os OVNIs foram revelados pelo Pentágono, aí você já tem um peso maior, porque é o Pentágono falando, né? Aí é a Marinha Americana que falou que existe e tal. Então tem um tom um pouquinho mais sério. Mas ainda falta um pouco pra gente chegar lá aonde a gente quer. Só que já é um caminho, né? A gente não pode negar que já é um caminho. E eu acho que quanto mais veículos informarem sobre esses fatos, melhor. Você falou um negócio aí que realmente é importante a gente frisar. Recentemente a gente teve a notícia aí que os cientistas falaram aqui da nossa galáxia, né, na Via Láctea, a gente tem aí uma média de 36 planetas que podem abrigar vida como a nossa. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. Pesquisadores fizeram um trabalho aí baseado em estimativas, trabalhando ali com a famosíssima equação de Drake e chegaram à conclusão que na Via Láctea existem 36 civilizações inteligentes. A cada ano que passa, a gente descobre que tem mais e mais planetas, né, esses exoplanetas, que podem abrigar vida, né? E a gente está falando só da nossa galáxia. Hoje em dia, a gente sabe que tem mais ou menos 2 trilhões de galáxias no universo observável. Ou seja, que a gente tem uma noção assim, meio vaga. Assim. Por enquanto, só tem 2 trilhões. Então, a gente multiplica esses 36 planetas aí por galáxia vezes 2 trilhões, a gente vai ter um número aí de mais ou menos de quantos planetas podem abrigar vida. Ou seja, a vida, na minha opinião, a vida extraterrestre é muito provável
é muito mais comum do que a gente imagina, e a gente ainda está caminhando para esse conhecimento, né? Da mesma maneira que na época lá de Galileu Galilei se falava da questão toda da Terra, da verdade, o Sol da volta na Terra, né? Hoje em dia a gente fala que não tem extraterrestre. No futuro a gente vai perceber que é o contrário, que existe sim, e que é muito mais comum do que a gente imagina. É o que eu acho. Eu também partilho da sua opinião. Na opinião de vocês, qual o motivo de justo agora, no momento em que o mundo está virado de cabeça para baixo por causa de uma pandemia, o governo americano vira público dar essa notícia? Bom, motivo eu acho que a gente nunca vai saber, né? Porque realmente não tem como saber o que se passa nesses bastidores, né? Mas eu acredito, e aí é uma opinião minha, né, uma visão minha, eu acho que esse tipo de coisa está ficando cada vez mais comum, e eu acho que eles estão chegando num ponto que eles precisam tomar alguma atitude quanto a isso. E aí tá chegando num limite, assim, porque isso vem acontecendo já há bastante tempo, né? Então, falando em termos militares, para os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma supremacia armamentista e de poder bélico no mundo, né? Você vê que a própria ONU não consegue dobrar os Estados Unidos, né? Eles fazem o que eles querem, basicamente. Então eu acho que para eles, pensando do lado militar, o fato de existirem esses objetos visitando o espaço aéreo americano e deixando caças deles, assim, de última geração, a ver navios, assim, a comer poeira, eu acho que acaba sendo algo muito preocupante, né, para eles. E até porque, assim, apesar de eu não achar que faça sentido, existe a hipótese de que esses objetos sejam daqui da Terra, né? E, assim, eu acho que tudo é possível, né? Apesar de eu achar que não faz sentido nenhum isso acontecer, mas também pode ser uma hipótese válida. Então eu acho que é isso. Resumindo, eu acho que os Estados Unidos está chegando num ponto que esse assunto está ficando preocupante para eles. E aí eles resolveram abrir. E até porque isso já estava aberto antes, né? A diferença é que eles não haviam dado uma declaração oficial, mas isso já havia acontecido. Esses arquivos já estavam liberados numa biblioteca de mídia deles, do governo americano, do Pentágono, né? Então foi só uma coisa para cumprir tabela mesmo, a meu ver. Pois é, o Tic Tac, né, o Gimbal e o Go Fast, né, são 3 diferentes, e são 3 ocasiões diferentes, em épocas diferentes. Se eu não me engano, começou em 2004, 2007, né? Não é tão novo assim. A impressão que dá é que aconteceu agora isso, né? Mas na verdade não é tão novo assim. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. A questão toda deles é essa soberania, né, do espaço aéreo, né? Ninguém entra ou ninguém sai do espaço aéreo americano sem dar uma justificativa, né? Olha, não pode... Também senão vira bagunça, né? E aí quando você tem esse objeto entrando e saindo aí, cara, pô, eles ficam realmente preocupados. Agora, ao mesmo tempo que rolou, como você falou, o negócio de, pô, justamente agora, no meio da pandemia, né, acontecer isso, tem gente que não pensa que foi a pandemia, não. Tem gente que acredita que tem a relação com a tal da Space Force, né, que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos está criando aí essa força espacial com o objetivo de defender o espaço na área dos Estados Unidos em relação aos satélites, né? Pelo menos a priori seria essa questão de defender os satélites americanos de possíveis ataques russos ou chineses, né? E até, quem sabe, um dia conseguir algum tipo de arma para afastar o meteoro que possivelmente venha a cair na Terra, né? Mas as pessoas, o timing do Space Force foi, inclusive, mais perfeito do que o próprio timing da pandemia. Então, tem várias teorias, né? Será que tem a ver com a pandemia? Será que foi uma maneira de tirar o assunto da pandemia de foco? Será que tem a ver com o Space Force?
Ou será que tem outra coisa? Às vezes eu acredito que pode ser até mais simples do que tudo isso. Às vezes só foi uma questão de que já estava para ser liberado, né? Ficou lá uma pilha de papel lá em cima da mesa de algum deputado, e aí liberou, o cara carimbou, assinou, e aí na hora que foi liberado caiu na mídia, né? Foi uma questão só de coincidência, né? A gente pensa em todas as hipóteses, né? Das mais absurdas até as mais simples, assim. É só uma questão de coincidência, entendeu? A gente tá num ano que tudo é possível, né? Bom, se o nosso ouvinte não viu ainda essas imagens, depois passem no site arturtv.wordpress.com/podcast, que vai estar lá um link do vídeo na postagem do episódio. Agora, uma pergunta de curioso. Qual o tipo desses OVNIs, ou como eles chamam agora nos Estados Unidos, os fenômenos aéreos não identificados? Algum desses que aparece é o famoso tic-tac? E para quem nunca ouviu esse termo, expliquem quem é ou o que é o tic-tac UFO. Então, na verdade são 3 vídeos, né, que foram liberados, que já haviam vazados em 2017. Isso tudo começou com Tom DeLonge, que é ex-guitarrista do Blink-182, né, que é uma banda famosa americana. Ele resolveu se enfiar nesse meio da ufologia e ele conheceu um cara, porque assim, primeiro vazou uma troca de e-mail dele com um cara que era ex-gabinete do Obama, isso em 2017, vazou essa troca de e-mails no WikiLeaks. E ele conseguiu esses vídeos aí, e ele também se associou com uma pessoa que era chamada Lou Elizondo, e esse cara, ele que tomava conta desse budget, né, do Black Budget, que é um budget destinado à investigação desses fenômenos aéreos, né, que era cobertado, inclusive. Então, são 3 vídeos de 3 objetos, e um deles é o tic-tac. E o tic-tac aconteceu em 2004. Né? É o tic-tac, quais são os outros nomes, Lucas? É o Gimbal? É o Gimbal e o Go Fast. Isso, então o tic-tac aconteceu em 2004 na costa de San Diego, e os outros 2 parece que foi na Flórida, se eu não me engano. Acho que os Lucas sabem melhor do que eu aí. E aí esses vídeos vazaram desses objetos, né? E aí depois de um tempo também, isso foi em 2017, que esses vídeos vazaram. Ano passado teve uma outra declaração da Marinha Americana atestando a veracidade dos vídeos, dizendo que os vídeos eram autênticos e não deveriam ter sido vazados. Isso eles falaram no final do ano passado, de 2019. Esse nome tic-tac é justamente porque o objeto tinha um formato de uma bala tic-tac. Ele tinha 12 metros de diâmetro, né? E essa descrição foi dada por um piloto veterano, que era um piloto da Marinha Americana, chamado David Fravor. Ele que teve um encontro com esse objeto, ele e mais uma outra mulher que era piloto também, que na época estava começando a carreira militar dela. E essas informações você pode ter um documentário sobre isso, chamado Unidentified, que inclusive tem o Tom DeLonge nesse documentário também, e tem esse piloto, David Fravor, relatando esse encontro com esse objeto. Esse documentário, ele tá disponível para ser assistido em algum lugar? Tá em YouTube? Ele é do History. Esse documentário é do History, eu acredito que esteja nas plataformas de streaming, né? Pra eu assistir. acho que tem no YouTube, acho que tem pelo menos alguns episódios também. Pra ver. Provavelmente. O encontro com o tic-tac, eles estavam fazendo um treinamento de guerra, né, na costa de San Diego. Parece que é algo bastante normal, inclusive, né? Até porque a costa de San Diego está na direção da Coreia do Norte ali, dos países do Oriente Médio, né? Então eles estavam fazendo um treinamento de guerra com alguns navios e um porta-aviões, que é conhecido, chamado Nimitz. E eles estavam a mais ou menos 100 quilômetros da costa, né? De San Diego. E aí, um dos navios, que era o navio responsável pelo radar, pelo treinamento, por que acontece? Os caças, quando estão em alto mar, eles não têm referência visual, né, de céu, de mar, de terra, né, de nada. Então eles são basicamente guiados por radar. Isso. Então o que USS acontece? Princeton. Exato. O Princeton, que é o que tinha o radar, ele detectou um objeto voando a uma certa distância deles ali, da onde eles estavam fazendo treinamento. E aí eles falaram assim, vamos lá averiguar, é uma situação real, né? A gente vai sair do treinamento para averiguar essa situação real, porque parece que ali naquela área é muito comum um avião trazendo droga do México para os Estados Unidos, né?
avião de pequeno porte. E como era uma aeronave que não estava cadastrada na malha da aviação, né, eles resolveram ir lá ver. E aí, quando chegaram lá, quando estavam quase chegando, o cara do radar falou assim: olha, eu acho que o avião caiu, porque ele está na água. O objeto pelo meu radar aqui, ele está aparecendo dentro da água. E aí eles já foram preparados para ver um acidente de avião, né? Eles acharam que o avião tinha caído, alguma coisa assim, o suposto avião. E aí quando eles chegaram nesse local, eles começaram a circular e viram um objeto branco submergido na água, e a água como se estivesse fervendo, a água que estava acima dele, né? Borbulhando, né? Borbulhando. E aí ele saiu da água e ele ficou voando muito perto da superfície da água, como se fosse uma bola de ping-pong, muito rápido, fazendo movimentos de 90 graus, né? Ele não fazia curva, ele quicava como uma bola, assim, no ar. Nossa. E aí eles perceberam, esse piloto, que já era veterano, David Fravor, ele falou pra wingman dele, que era essa mulher que era piloto, falou: olha, eu vou descer lá pra ver o que é. Quando ele falou isso, o objeto subiu até onde eles estavam, começou a vir na direção deles, né? E aí ela achou que ela falou assim: pô, eu tô vendo uma coisa aqui que parece uma bala tic-tac de 12 metros, eu não sei o que é isso, e a única coisa que eu vejo de parar essa coisa é bater com o meu avião nele, né? Foi o que ela pensou, até porque os aviões que eles estavam voando na época, para esses treinamentos, eles não eram carregados com munição, né? Porque era um treinamento, e aí eles não tinham munição nenhuma, né? Então mesmo que fosse um avião pirata carregando droga, eles só iam servir pra intimidar mesmo, porque eles não teriam como abater um avião. E aí, nesse momento, esse objeto, tic-tac, voou na direção do caça do David Fravor e sumiu. E foi embora. Ele deu um voo rasante, quase pegando no avião deles. Quase, né, pegou no avião. Quase pegou no avião. E aí, nisso, o cara do radar falou assim: olha, o objeto que estava aí com vocês, ele está aqui no ponto inicial que os caças estavam, que era mais ou menos 100 km de distância, né? E ele chegou lá, o objeto chegou da onde os caças estavam pro ponto inicial em menos de 2 minutos. Foi uma velocidade absurda, que eles, eu não me lembro, acho que era, não sei se era Mach 15 ou alguma coisa desse tipo, talvez até mais. E assim, eles ficaram perplexos em saber como é que o objeto sabia a posição inicial deles também, né? Porque provavelmente não deveria ser coincidência, né? Uhum. E parece que esse tipo de situação continua acontecendo lá, né? Inclusive início de 2019 aconteceu, o Trump veio a público e falou também, porque a Marinha estava reportando esses objetos novamente, e ele meio que desdenhou, assim, falando pra mídia, né? Ele fala assim: os pilotos estão falando que estão vendo isso, né? Eles acham que é um perigo. E realmente, né, cara, o Ribas falou um negócio interessante do Mach 15. Mach 15 significa que são 15 vezes a velocidade do som, né? A velocidade do som é 1.234 km por hora. É mais ou menos 18 mil km por hora. Exatamente. Um objeto que voa 18 mil km por hora e para e faz curvas de 90 graus no ar, né? Ou seja, que tecnologia é essa? Pois lembrando que isso aconteceu em 2004, né? Pois é. Então, se hoje, 2020, 16 anos depois, a gente não tem tecnologia que chega nem perto disso, né? Você imagina em 2004. Pois é, e eles falam que esse objeto como é que é o nome, Ribas? Não é multimídia, né? É transmediático. Ou seja, ele tá dentro da água, ele vai pro céu, do céu ele vai pro espaço, e ele não tem nenhum tipo de... Não tem nada limitação, que impeça, né? Ele. Não tem uma limitação, entendeu? Agora você fica imaginando a sensação desse pobre piloto e da Wingman aí com ele, vendo isso tudo acontecer na frente deles e simplesmente não poder fazer nada, né? Quantos minutos mesmo que ele fez os 100 quilômetros? Acho que foi em menos de 2 minutos. Foi muito rápido. Eu sei que na época que a gente gravou um episódio do Hangar 18 sobre isso. Eu sei que na época eu fiz um cálculo quanto tempo ele levaria do Brasil até os Estados Unidos, até a Flórida, por exemplo. Ele conseguiria chegar do Rio de Janeiro até a Flórida em menos de 1 hora. Nossa. Nessa mesma velocidade que o radar do Princeton registrou, né? No mínimo, os Estados Unidos vão se interessar bastante em pegar uma tecnologia dessa para aviação comercial. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente levanta,
Porque tem muita gente que diz que isso é tecnologia aqui da Terra, é tecnologia secreta. Eu duvido muito, porque eu não vejo sentido em ter uma tecnologia dessa que ia revolucionar muita coisa, inclusive trazer muito lucro, né? Por que os caras estão guardando essa tecnologia por 16 anos? Não faz muito sentido. Tem uma teoria muito doida, que eu acho até bem legal, né, essa teoria, que fala o seguinte: os Estados Unidos vira público e falar que isso são discos voadores realmente, seria muito interessante para eles, caso essa tecnologia fosse deles mesmo, porque, vamos lá, imagina comigo, né, você, os Estados Unidos, você lá, o Trump, você construiu um disco voador que voa a 18 mil km por hora, certo? E você fala para todo mundo que esse seu novo avião seu é um disco voador pilotado por extraterrestres, né? Agora, quando você usa ele e você vai lá na Rússia, né? E você vai na China, você vai em qualquer lugar, as pessoas lá vão falar o quê? Olha, é um disco voador. Elas não vão falar, olha, é um avião secreto dos Estados Unidos. Elas vão falar, olha, são extraterrestres visitando a gente. Então, para ele, isso é a teoria, isso não sou eu que tô falando, tá? Para eles seria uma coisa muito legal de se ter, né? Porque você poderia dar desculpa que na verdade são discos voadores, quando na verdade é uma tecnologia dos Estados Unidos, entendeu? E tem mais, né? Você fica imaginando que facilitaria muito para eles, mas eu particularmente acho essa teoria um pouco improvável de ser alguma coisa da Terra, porque por um pequeno detalhe que eu fiquei pensando. Nessa velocidade toda, ele fazer alteração de rota em 90 graus, fisiologia humana tem a questão da inércia. Você mata a pessoa se você faz uma curva em alta velocidade. A pessoa esmaga lá dentro, né? Ela vai Exato. Sopa de... mas aí se fala que é uma tecnologia muito mais avançada, que mexe aí com o campo gravitacional, que na verdade a pessoa que tá lá dentro não sente, porque é como se fosse dentro da própria gravidade ali, enfim, isso aí você dá pano pra manga aí para as teorias malucas, né? O que me espanta é que num caso que era obviamente sensacionalista e falso até a unha do dedão, que foi aquela palhaçada do ET Bilu, houve uma comoção do público. E nesse caso aqui, que é de uma fonte que não dava para ser mais fidedigna, o pessoal tá, com perdão da palavra, tá cagando. Eu já ouvi gente que acreditava no ET Bilu e faltava pouco para fazer capacete de papel alumínio dizer que isso é montagem da NASA, que aliás não teve nada a ver com isso. Como é que vocês explicam essa reação bizarra do público? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Cara, eu vou repetir o que eu falei no início, assim, eu acho que as pessoas, elas vivem no mundo delas, né? Então, para muita gente, esse assunto não faz parte Assim, vou dar um exemplo aqui. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Aviões e Músicas. Não sei se você conhece, do Lito. Ele é mecânico. Hoje eu acho que ele é chefe de mecânica de aeronave. Ele é um cara muito inteligente. A aviação, para ele, é como se fosse uma religião. Só que ele, particularmente, ele não gosta desse assunto, ele não gosta de teoria de conspiração. Ele tem um nível de ignorância para esse assunto. Não tô dizendo que ele é burro, tá? Tô dizendo que a questão de ignorância é por ele ignorar os fatos, né? Então, por ele ignorar os fatos, ele dá uma explicação que para ele faz sentido. Que no caso, eu já vi ele falando, inclusive eu vi ele no podcast recentemente, falando que esses vídeos do Pentágono eram coisa aqui da Terra. Apesar de não fazer sentido nenhum, para ele é o que faz sentido. Então, eu acho que é bem isso. Acho que quando não faz parte do mundo da pessoa, não existe preocupação. A pessoa nem tenta se informar um pouco mais sobre isso, né? Então... E aí vem toda essa carga de piada que a ufologia carrega, de coisa falsa, de ET Bilu, né? Então, para quem tá fora, para quem não tem interesse na ufologia, ela coloca tudo isso no mesmo saquinho, né? E aí eu posso dar um exemplo para comparar isso. Por exemplo, no caso do humor, né? A gente vê hoje em dia, tem muito caso aí de racismo na internet, né? Teve um caso recentemente aí de uma galera que fazia streaming de gameplay, os caras foram racistas e tal. Essa galera, eles dão uma explicação que foram racistas vestindo a máscara do humor. Fala que tava fazendo piada, mas aquilo não é piada, aquilo é racismo disfarçado de piada. Eu tô dizendo isso pelo seguinte, no caso do Lito, a explicação que ele dá para esse negócio
justamente porque ele não quer olhar pro outro lado da coisa, é justamente que é coisa aqui da Terra, né? Então é uma ignorância disfarçada de uma explicação que para ele faz sentido. Assim como essas pessoas que acham que tudo na ufologia é piada, a pessoa que está julgando o humor, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, coloca esses caras que são racistas no saquinho do humor também. Entendeu? E aí o cara que é humorista, que não faz esse tipo de piada, sofre por causa do cara que é racista usando a máscara do humor, né? E aí na ufologia é a mesma coisa. Os casos que são sérios, pra galera que tá de fora, entra no mesmo saquinho do ET Bilu, né? Então, eu diria que é ignorância mesmo, né? Ignorância de não procurar se informar. Porque, apesar da gente ter um nível alto de acreditar que... Porque eu, por exemplo, vejo um caso desse, eu quero que seja ET. Pra pessoa que não tem interesse, realmente não faz diferença na vida dela, né? Até que um dia realmente faça, né? Porque é um assunto muito sério, né, cara? É uma coisa que mexe com a vida da gente, né? Imagina, você tá em casa, do nada a Terra começa a ser invadida, né? Falando assim parece coisa de filme, de ficção, né? Mas pode acontecer, né? Aquele negócio que eu tava falando no começo, né, de quantidade de planetas e tal, a possibilidade de vida é muito alta, só que a gente não sabe ainda, né? As pessoas estão começando a descobrir isso agora, né? E até digerir isso aí, fazer sentido, vai demorar muito tempo. E realmente, cara, mas o problema é assim, a ufologia, ela também gosta de se boicotar, né? As pessoas que estão à frente da ufologia no Brasil, eu digo nem do mundo, mas mais no Brasil, tem essa pegada aí de se sacanear, né? Criar esses tipos assim, tipo ET Bilu, né? E tudo mais. E dar nomes, né? Esquisito para algumas coisas e tal. Mas a questão toda, cara, é o seguinte: o próprio Tom DeLonge, né? Quando veio, e ele foi o cara que encabeçou tudo isso que aconteceu aí que a gente viu do Pentágono, foi ele que deu o start, né? Recentemente o Neil deGrasse Tyson, que eu acho que ele é astrofísico, se não me engano, famosíssimo, um cara que eu acho também admiro muito, né? Ele falou, pô, mas olha a qualidade da câmera dos caras, preto e branco, negócio horrível. Pô, volta aqui quando tiver uma imagem boa, né? Quando tiver uma imagem de qualidade pra gente conseguir analisar. E aí o Tom DeLonge, cara, ficou possesso da vida, porque ele falou assim, cara, essa imagem aí é só um detalhe. Existem pilhas e pilhas de documentação com centenas de entrevistas de pilotos e outras pessoas qualificadas dentro desse navio. Não só de um navio, mas de outros navios também, né? Pessoas que são técnicos de radar, pessoas que viram a vista, né, a bordo, né? Pessoas que viram dentro dos caças, pessoas que têm relatos até de submarino, né? De encontro com esse tic-tac aí, até em submarino tem. Não só o tic-tac, mas outros também, como eu falei. Então, assim, você só ver o vídeo mostra uma pura ignorância sua, porque a pessoa que quer investigar isso a sério vai ler todos os protocolos de avistamento que foram criados depois desse caso, né, do Nimitz, vai ver todos esses, como eu falei, todas essas entrevistas com os pilotos e tal, vai ver no geral, não vai ser focado só no vídeo. Então, assim, o vídeo tá em preto e branco porque tem um motivo tá em preto e branco, né? A câmera do caça, ela é em preto e branco, assim, para justamente detectar o calor, né? Ela é uma câmera infravermelha, então ela detecta essa pluma de calor e tal, que é importante para eles isso, entendeu? Então, assim, as pessoas têm elas veem de uma maneira, elas veem do jeito que elas querem ver, justamente porque elas são ignorantes quanto à pesquisa ufológica. No caso Varginha, por exemplo, é a mesma coisa. Quando se fala em caso Varginha, aquela menina que viu lá o T lá na parede. Não, cara, existe muita testemunha, existe muita documentação, existe muita prova, existe relatos de militares que já falaram. Então, assim, para a ufologia ser levada mais a sério, basta as pessoas só quererem estudar um pouco mais sobre elas. E aí esse mundo vai se abrir, né? De toda essa documentação aí que eu tô falando, que é muito maior do que só uma pessoa que viu e diz que viu lá, não sei aonde, entendeu? Basta querer ver, basta querer estudar. E é o que a gente tá fazendo atualmente. Sim, só para completar o que o Zoucas está falando,
quando a gente fala ignorante, a gente não tá chamando as pessoas de burra porque não acredita, não é isso. Não. É ignorância de ignorar mesmo. De ignorar, lógico. De não ter interesse, né? Que é o caso do Lito, por exemplo, que ele tem zero interesse nisso. E aí, como ele tem zero interesse nisso, a visão dele do assunto é limitada, baseada na ignorância dele. Né? Assim como milhões de pessoas que não têm o menor... E assim, parando para analisar também, o brasileiro, não só o brasileiro, né? Mas vamos falar do Brasil, que é o que a gente conhece, né? O brasileiro tem tanto problema que OVNI tá na, sei lá, acho que nem entra na lista, né? Então tem um pouco disso também, né? Não, exatamente o negócio que eu esqueci de falar. Realmente, o timing desse caso aí do Pentágono foi muito ruim também, né? No Brasil, a gente já tem toda essa novela aí, né, de política, ao mesmo tempo a pandemia, não sei o quê. Aí o cara fala de disco voador, acaba sendo só mais uma coisa, né? É um barulho no meio de todo esse som aqui que tá rolando ao mesmo tempo. Então, assim, muita gente viu, achou legal e tal, mas ao mesmo tempo tá acontecendo estão acontecendo tantas outras coisas que passou batido, entendeu? Talvez, na época, por exemplo, lá do ET Bilu, só tinha o ET Bilu pra aparecer, né? O Brasil não tava rolando nada naquela época tão importante quanto o ET Bilu. Por isso que talvez rolou tanta essa comoção. E também, vamos lá, né? A quinta série é uma coisa muito forte, né? No brasileiro. O espírito da quinta série continua no brasileiro. Então a palhaçada, ela às vezes sobressai uma coisa um pouco mais séria, né? É muito fácil você desacreditar com base num vídeo de má qualidade, realmente, mas é o que vocês estavam comentando. Havia um grupo gigantesco ali de pessoas do mais alto gabarito, né, técnicos mesmo, que servem como testemunha nesses casos, né? E até um adendo que eu quero abrir aqui. Eu, hoje em dia, meu trabalho principal é como editor de pós-produção, mas eu trabalhei em TV muito tempo como câmera também, como operador de câmera. Existe um motivo, além de tudo, além do fato de poder detectar pluma, etc e tal, ali da câmera do avião, os viewfinders, né, os visores das câmeras para o operador de câmera, por melhor que seja, mais colorida, mais alta definição que seja, em 99% das vezes vai ser preto e branco mesmo, porque você vê todos os detalhes de foco, de definição de luz e tudo, com muito mais precisão numa imagem preto e branco do que numa imagem colorida. Então o nosso amigo Neil deGrasse lá, ele precisava dar uma pesquisadinha melhor em alguns pequenos detalhes também. Mas eu só completando isso aí, eu até eu acho o seguinte, eu acho que o comentário dele, eu acho que o Tom DeLonge foi um pouco passional nisso aí, porque pelo que eu vi do comentário dele foi: se a prova de vida alienígena é um vídeo de má qualidade, então tem mais trabalho a ser feito, foi isso que ele falou. Só que aí o Tom DeLonge ficou magoado, entendeu? Entendi. Porque aí então, já muda assim, um pouco de figura. Foi exatamente isso que ele falou no Twitter. Mas é aquilo, ele é um cara da ciência, um cara tem o ceticismo dele e tal. Então, assim, ele meio que duvidou, mas ele falou: beleza, ok, os caras estão dizendo aqui, mas, pô, se isso aqui é a melhor prova que a gente tem, então a gente precisa se movimentar mais, entendeu? Então, aí foi o que o Tom DeLonge falou. O Tom DeLonge realmente foi muito passional, chamou o cara de ignorante e tal. Mas a mensagem do Tom DeLonge é importante. Assim, não, total. Existe mais trabalho para ser feito, com certeza. Basta você pegar os documentos e dar uma olhada e ir lá entrevistar as pessoas que viram, sabe? Não é só esse vídeo aqui, não é? O vídeo é a ponta final, é o produto final, é o negocinho ali. Existe muito. Cara, o David Fravor, né? Ele foi no podcast lá do Joe Rogan. Ele contou de outras histórias, de outras épocas da Marinha Americana com esses OVNIs. São histórias, cada uma mais cabeluda que a outra, cara. E tem uma coisa muito importante, sem querer te cortar, mas já cortando, que o Joe Rogan, no início da entrevista, ele fala assim: olha só, eu sou cético com ufologia, não acredito muito, até porque a gente vê um monte de gente falando um monte de baboseira, de reptiliano e tal. Mas quando é um cara como você, que vem aqui e fala que viu, aí a coisa muda de figura. Aí ele fala assim: por quê? Então, me diz uma coisa, qual é o caça que você estava usando? Ele falou, acho que era um F-18 Hornet. Aí o Joe Rogan falou assim: pô, mas quanto custa esse caça? Aí ele falou: $70 milhões. $70 milhões é muito dinheiro. Aí o Joe Rogan falou:
pra você ver, eles não dão um equipamento de 70 milhões pra um idiota, né? Então, é basicamente isso, né? E aí volta naquela história, não é o tiozinho do interior que viu e que viu uma luz no céu, né? É um cara que está preparado para operar um hardware de 70 milhões de dólares e tem uma formação acadêmica absurda para isso, né? Então, assim, tem que levar em consideração, sim, a experiência dele, né? Mas continua aí, Zoucas. Não sei se você perdeu o fio da meada. Não que o tiozinho do interior não tenha sua importância. Eu também gosto muito do tiozinho do interior. Tem cada história sensacional. Ela sempre tem uma boa história, né? Né? Os causos, né? Os causos bons. Só que o negócio do David Fravor que ele tava falando, cara, que ele falou assim, se você entrar lá no SS Nimitz, né? Você conversar com o pessoal da Marinha Americana, tem muita história de OVNI, sabe? Sempre tem alguém que viu alguma coisa. E essa questão do tic-tac mesmo, ele falou que no mesmo dia ou no dia seguinte entrou um grupo de pessoas lá, todas de terno e preto e tal, e pediram todos os relatórios do radar e levaram embora. E ninguém mais soube disso, né? E você vê que dentro da própria Marinha os caras baixaram a cabeça para um grupo de pessoas que eles não faziam nem ideia. E simplesmente entrou lá, tipo como se fossem uns homens de preto, entrou lá e pediu, me dá todos os relatórios do radar aí agora. Os caras deram tudo, pode resetar todas as máquinas aí, e os caras resetaram tudo, não tem nada lá. Então, assim, isso também é mais uma prova que realmente existe alguma coisa, né? O David Fravor também conta uma situação onde ele falou que tinha um torpedo que parece que quando ele saiu do navio, foi um teste de torpedo, só que ele falhou, ele caiu na água e ele não explodiu, ele ficou lá na água. Então foi uma equipe para resgatar esse torpedo com um helicóptero, e aí foi um mergulhador, né, onde esse mergulhador ia passar uma corrente em volta desse torpedo para o helicóptero puxar o torpedo. Ele falou que quando o mergulhador tocou na água, o pessoal que estava no helicóptero, vendo ele de cima para baixo, né, viu que que embaixo do torpedo começou a criar uma espécie de uma sombra escura, como se fosse uma coisa muito grande, vindo de baixo, né, do interior do mar, do oceano. E simplesmente, cara, o torpedo foi sugado para dentro do mar. E assim, ao mesmo tempo o pessoal começou, puxa o cara de volta, o cara vai ser sugado também. E todo mundo viu aquilo dali, assim, totalmente assustado, né? Viu um torpedo de não sei quantos quilos, né? Ou sei lá, toneladas, eu não sei, sendo sugado para dentro do fundo do mar com uma facilidade incrível. E de repente essa sombra desapareceu, como se realmente fosse alguma coisa inteligente que pegou aquilo dali, né? Isso são histórias da galera da Marinha Americana, só história cabeluda, né? É interessante. Nível nota marrom subaquática, né? Nota marrom. Bom, a gente vai sair para um intervalo, mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do roteiro. Brasil tem vários pontos aqui, sul de Minas principalmente, que é o famoso hotspot de OVNIs aqui, né? E aí no Canadá, como é que é? Tem muito caso de avistamento? Porque a gente aqui não ouve falar muito, não. Aqui parece que tem mais na área dos Grandes Lagos, né? Vancouver dizem que tem muito também. Enfim, parece que Nova Scotia também tem alguns casos. Mas geralmente é em lugar que tem lago, que tem água, né? Que a gente ouve falar aqui. Mas fala aí, Zô. Não, eu acho que o Canadá deve ter mais ou menos uns 5 casos grandes, assim, que não são tão grandes assim. Né? Eu falo que um casinho pequeno em Minas dá de 10-0 um caso aqui do Canadá. Porque acontece, o Canadá é um grande nada, né? É um espaço enorme, sabe? E a maior cidade que tem aqui, que é Toronto, eu acho que o subúrbio do Rio de Janeiro é maior do que Toronto, entendeu? Então parece que São Paulo tem mais gente que o Canadá inteiro, né? Assim, é muito pequeno. Estado de São Paulo. Você um dia você consegue andar o centro da cidade de Toronto, você consegue conhecer inteiro em um dia andando, entendeu? Não é tão grande assim quanto parece. Então, assim, tem muito espaço vazio. Então, eu acho que também não tem tanta gente. Então, a quantidade de relatos acho que é menor, comparado ao Brasil, né? Mas tem alguns casos bons, a gente até falou um que era do Falcon Lake, né?
Tem também em Toronto, já foi visto também uma revoada de OVNIs e tal. Tem alguns casinhos assim, mas não chega nem perto do Brasil. O Brasil, ele só perde, eu acho, para os Estados Unidos em quantidade de casos, entendeu? E avistamentos, né? Gente, aqui tem uns bem interessantes mesmo. Já. Quem acompanha aí o Hangar 18 deve estar já por dentro de muitos desses, principalmente a nossa amiga Dona Maria Sintra, né? Embaúra. ET phone home. The Navy has acknowledged that the release of these newly declassified videos prompted the development of new guidelines for how pilots should report sightings of unauthorized or unidentified aircraft, which means it must be happening enough for them to need the guidelines. Crazy story, but the craziest part is Tom from Blink-182. Right? I got whiplash from that transition. A man of many interests and talents. Turn the lights off. Oh my gosh, it's just George Jetson, guys. Take me out of here. 2020 did not come in peace. Nós acabamos de ouvir um trecho de uma reportagem do telejornal da ABC News do dia em que a história foi divulgada. Eles tiveram uma postura correta até uma parte da matéria e depois começaram a fazer piada. E os comentaristas foram até bem desrespeitosos. Falaram, inclusive, que a coisa mais estranha dessa história é o Tom DeLonge investigar o assunto. A imprensa americana levou isso a sério ou todo mundo seguiu a linha da ABC? Olha, é difícil dizer porque eu acredito que alguns veículos levaram a sério, sim. E quando eu quero ver alguma notícia dos Estados Unidos, normalmente eu olho pela CNN, no site da CNN, né? Quando é alguma coisa nos Estados Unidos ou com o Trump, alguma tensão que acontece, eu quero me informar, eu vou na CNN americana. Mas, pra ser sincero, eu não acompanhei muito, assim, qual foi a repercussão deles, né? Como eu falei, eu não vejo muita TV. Então, tudo que eu acabo consumindo, eu vejo pelo Twitter, ou vejo algum site de notícia. E, justamente por fazer o Hangar 18, toda vez que acontece alguma coisa assim, a gente recebe em massa, né? Link de matéria para ler. A galera marca a gente no Twitter, fala, vocês já viram isso aqui? E tal. Então eu, pelo menos, já acabo consumindo notícia dessa forma, né? Agora, essa maneira desrespeitosa já é de se esperar, né? Porque provavelmente quem tá acima ali que comanda essa equipe jornalística também não dá muita importância para isso e tal. Então a coisa acaba descambando para esse lado mesmo. E se você parar pra pensar, eu acho que é justamente essa piada aí que acaba dando audiência, né? Acredito eu, porque tudo acaba virando piada no Brasil, né? Então, tem um pouco isso, né? Eu tenho a impressão de que aqui no Canadá e até nos Estados Unidos, essa coisa é levada um pouco mais a sério, assim. Eu não vejo muita piada, não. No geral, tá? E aí não tô nem me referindo à imprensa. E eu acho que no Brasil tudo acaba virando pro lado da piada mesmo. Teve esse caso de Magé recentemente, que supostamente aconteceu alguma coisa lá, caiu um objeto, já no primeiro dia já virou piada, né? Porque parece que foi em Pau Grande, aí falaram que era o alienígena de Pau Grande. Então assim, vira aquela história, né? Pois é. Então um pouco isso, né? Eu não sei qual é a percepção dos outros quanto a isso, mas a minha é de que eu acho que aqui na América do Norte as pessoas levam um pouco mais a sério, e quem não se interessa acaba não consumindo mesmo, assim. Você quer ver um exemplo de uma situação que tentaram levar na piada, mas não conseguiram, né? Você vê, hoje em dia a gente acha que os caras não estão levam um pouco nesse tom de piada, mas, cara, anos 80, 90 era só piada, mas assim, falar de ET, você realmente era visto como maluco, né? E eu acho que isso tá mudando. A gente, como eu falei, tem um longo caminho aí a ser seguido, tá? Mas já tá melhorando, já melhorou bastante. Agora, em 97, lá no Arizona, né? Numa cidade chamada Phoenix, rolou o que o pessoal chamou de Phoenix Light, né? As luzes de Phoenix. E, cara, foi um negócio que a cidade inteira viu. Não foi assim uma pessoa, foi... Pô, a televisão local filmou, né? E estavam fazendo aquela reportagem que até no Brasil sempre tem, né? Que o cara filma o céu, filma assim a cidade, filma o centro da cidade e tal. É tipo um plano, como é que é o nome disso que o pessoal chama B-roll, né? Só pra botar ali um fundinho e tocar música do fundo do final do jornal e tal. Eles estavam ali em cima de um morro
E de repente eles filmaram, cara, essa nave gigantesca, que são, na verdade, várias luzes, né? Fumando uma espécie de um formato de V, um bumerangue, né? Escuro, né? E, cara, foi um negócio assustador que a cidade inteira viu. No dia seguinte, o governador da cidade, lá do estado do Arizona, chamou um cara vestido de extraterrestre para falar sobre o ocorrido, botando esse assunto assim num tom de piada máximo, né? Tipo assim, gente, vocês querem saber o que aconteceu ontem? Trouxe aqui nosso amigo ET aqui, ó, vem cá, ET. Aí entrou um cara vestido de ET. Cara, isso pegou muito mal, porque as pessoas viram que realmente foi alguma coisa e isso foi, eu acho que isso foi até uma coisa muito boa que aconteceu, né? Que depois disso parece que ele depois voltou a falar com um tom um pouco mais sério e tal. Acabou essa piada. Mas você vê, né, que como é que era, né, cara? Depois, no dia seguinte de ter um avistamento em massa, você vê o governador da cidade com um cara vestido de um mascotinho vestido de ET. Então, assim, o que falar depois disso, né? O cara acabou dando um tiro no pé aí nessa história, né? Pois é. Até é bom porque o pessoal passa a olhar com um pouco mais de seriedade. Pois é, foi uma discrepância tão grande, né, entre o ocorrido e o fato do cara levar com um tom tão grande de piada, essa distorção foi tão grande que o pessoal não achou graça nenhuma, né? Falei assim, não, realmente aconteceu alguma coisa, eu queria que você falasse, né, e esquecesse um pouco, deixasse a piada de lado e falasse um pouco sobre isso. E, pô, foi ótimo, né? Eu acho que isso foi que a gente chama um turning point, né? Um ponto ali, um pivô que realmente depois disso eu acho que começou a melhorar um pouco, né? Mas ainda falta muito. Agora tem o seguinte também, no geral, né? E aí tô falando da parte cultural mesmo, né? No geral, as pessoas na América do Norte têm um lado... elas têm um humor diferente do brasileiro, dos povos latinos, né? As pessoas aqui, por exemplo, não entendem sarcasmo, né? Você vai ser sarcástico com alguém e a pessoa acha que você tá falando sério. Então, tem um pouco isso também. Eu acho que o tom de brincadeira aqui é outro, sabe? Então, eu acho que as coisas aqui não tomam muito lado de piada por conta desse lado cultural, né, das pessoas da América do Norte. Então, as pessoas aqui são mais fechadas, né? São mais cada um na sua. Né? Isso eu tô falando aqui do Canadá, né? Eu nunca morei nos Estados Unidos. Eu já visitei lá em alguns estados, mas não sei como é que é no geral. Mas a percepção que eu tenho é essa também, né? E aí eu acho que muda a forma como a pessoa vê o mundo, como a pessoa recebe as coisas, né? E no Brasil não, no Brasil tudo vira piada. Porque o brasileiro tem esse bom humor, né, cara? Que é o lado bom também do brasileiro, né? É um povo mais caloroso, então as coisas acabam indo pra esse lado mesmo, né? Infelizmente, né? Mas ao mesmo tempo que ele faz piada, eu acho que não deixa de acreditar, não. Eu acho que o povo brasileiro, acredita mais do que os Estados Unidos. Ele faz a piada, ele sacaneia, mas ele lá no fundo ele acredita que aconteceu, entendeu? É o famoso rindo de nervoso, né? Exatamente. Um outro indício que essa coisa deve ser séria mesmo é que o Japão desenvolveu um protocolo de abordagem de OVNIs pelas forças de defesa. Eu suponho que o protocolo para invasão de monstro eles já devem ter há décadas, afinal na TV toda semana um monstro gigante destruía Tóquio. Mas brincadeira à parte, isso corrobora mais ainda para que seja algo para valer mesmo dessa vez. O que vocês acham disso? Vocês sabem de algum outro país, além do Japão e dos Estados Unidos, que estejam propondo alguma coisa parecida? Olha, eu acredito que a Itália também, a gente ouviu alguns casos sobre a Itália, né, Zouca? Parece que a Itália tem uma abertura sobre isso lá. A gente ouviu isso no evento do MUFON, que a gente teve a oportunidade de participar aqui em Toronto. Mas eu acredito que até os países que são aliados dos Estados Unidos, né, eles devem ter algum tipo de abertura por parte deles para isso e, por consequência, ter algum plano, né, de avistamento, pelo menos, no mínimo, um protocolo de avistamento, de como reportar um avistamento, eu acredito que eles tenham, né. Eu acredito até que o Brasil tenha, mas isso não é divulgado, né? Que isso é falado em outra camada, né? No caso, a camada militar. Só para lembrar, esse protocolo do Japão, na verdade, é consequência do protocolo criado pelos Estados Unidos para os avistamentos. Isso tem relação com o Nimitz, né? Com o tic-tac que a gente estava falando agora há pouco. Porque foi uma pressão que partiu justamente do pessoal da Marinha. Falando assim, olha, existe isso, esses objetos são reais, esses objetos podem representar uma ameaça
para nossas vidas, né? Como eu falei aí, lembra que o OVNI passou do lado do jato, né, do avião. Eles podem representar uma ameaça, a gente não sabe do que eles são feitos, a gente não sabe o que eles querem com a gente aqui. Então, assim, por isso tem que ser levado a sério. E ser levado a sério tem que ter um protocolo de avistamento bonitinho, um formulário, onde a pessoa vai dizer o que aconteceu, porque não tem mais como levar isso com um tom de piada. Isso é a Marinha dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, rolou o Japão meio que seguiu, né, esse protocolo, também fez lá com eles. Me falaram que o Japão e os Estados Unidos têm uma ligação aí depois do pós-guerra, né, uma coisa militar, que um tem que meio que seguir o outro. Eu sou um pouco por fora disso, mas eu acho que tem a ver com isso. Então eles criaram meio que seguindo o que os Estados Unidos fez. Agora, a Itália tem também esses protocolos, mas assim, o que para mim se destaca é o Chile, né? O Chile, as Forças Armadas do Chile, quando a questão é relacionada aos OVNIs, eles têm uma abertura total de 100%. Inclusive, eles pedem para a população ajudar eles a saber entender melhor sobre o fenômeno ufológico, que é uma coisa assim, tipo, maravilhosa, né? É o mundo perfeito, onde os militares acreditam e procuram saber junto com a população. Vamos aprender junto, gente, porque a gente também não sabe. E o que a gente sabe está aqui, se vocês quiserem buscar, todos os documentos abertos para todo mundo ver, entendeu? Então o Chile, assim, em questão de OVNIs, são o primeiro mundo mesmo, sabe? Esse comportamento do Chile, ele deveria ser padrão, né? Porque é aquele negócio, a gente não sabe o que tá aí, né? Enquanto todo mundo confia um no outro e trabalhar em conjunto para tentar, no mínimo, se prevenir de alguma coisa que a gente não sabe se vai ser, como usando um termo horrível, mas se vai ser algo do bem ou do mal, no mínimo, compartilhar a informação vai ajudar bastante, né? Com certeza, né? A gente teve no Brasil também, né, o CIOANI, né? Foi um órgão da aeronáutica que estudou, né, esses fenômenos, o Major Zani. Eles iam lá, eles também tinham protocolos de como reportar, de que perguntas fazer e tal, era bem certinho. E uma pena que também acabou. Eu com certeza esse CIOANI, né, que era agora não lembro exatamente o que significava a sigla, mas era um órgão de pesquisas de objetos não identificados, né? E eles estavam realmente meio que copiando a ideia também dos Estados Unidos, com o Blue Book, né? Durante a Guerra Fria, ali nos anos 50, eles tentaram entender melhor esse fenômeno e chamaram até um civil, né? Que foi o Alan Hynek, que era um astrofísico, se eu não me engano, para tentar dar um parecer sobre esses fenômenos aéreos não identificados. E só que quem até viu a série, tem um seriado também do History, e mostra uma coisa que realmente aconteceu. O Alan Hynek estava cada vez mais acreditando que existia sim uma coisa que era de outro mundo, e ao mesmo tempo os Estados Unidos fazendo pressão para que ele provasse que era desse mundo, né? Então ele falou assim, gente, isso aqui isso aqui foi realmente uma situação que eu não consigo provar que é um fenômeno natural, né? E ao mesmo tempo os caras lá da aeronáutica falando, cara, bota aí que é Vênus, fala aí que foi, sei lá, um raio, alguma coisa aí, porque não pode, a gente não pode mostrar pra galera que realmente existe isso. E existe até os diários, né, do Alan Hynek, dele falando dessa pressão por parte dos militares em cima dele, querendo que ele escrevesse uma coisa que não era verdade, não vou dizer com a realidade. Isso para mim só mostra que o governo dos Estados Unidos e os militares sabem sim que existe alguma coisa, mas existe um motivo para eles não divulgarem isso, não virem à tona e informarem que é real, né? Até então, né? Porque é exatamente aquilo que a gente falou no começo. Se você não tem a soberania do seu espaço aéreo, você não pode ser digno de se dizer que é um país de primeiro mundo em relação à defesa desse espaço, né? Você não pode falar que você é o cara que tem total domínio e controle do espaço aéreo se você deixa um OVNI entrar e sair a qualquer hora, entendeu? Então, para eles, essa questão da imagem é muito importante, né?
Então eu acho que por isso talvez eles tenham câncer. Depois, no final da história, eles falam que esses objetos não existem, que o que tem hoje em dia aí que não é possível identificar não apresentam uma ameaça, e, portanto, o projeto Blue Book não tem mais por que seguir em frente. A mesma coisa que aconteceu no Brasil também, né, com o Cione. Acabou quando trocou o brigadeiro, meio que acabou com essa desculpa assim, isso não é nada, isso aí o pessoal tá se enganando, isso aí é um fenômeno natural, não tem nem porque a gente tá continuando estudando isso, gastando tempo e dinheiro em uma coisa que não tem um futuro, né? Então ficou por isso mesmo. Vocês, há alguns meses, publicaram uma entrevista em 2 partes com o Edson Boaventura Jr., que é um dos estudiosos mais respeitados no assunto e com quem eu tive a oportunidade de gravar uma reportagem nos anos 90. Por sinal, foi aquele caso do avião da Esquadrilha da Fumaça que caiu ali entre Santos e São Vicente, né? O Tucano, isso. Teve a asa cortada, né, por um objeto. Exatamente. E rendeu na época uma reportagem muito interessante. Isso foi em 97, se eu não me engano, né? Bom, eu recomendo ao nosso ouvinte depois ouvir lá no Hangar 18. São os episódios 46 e 47, certo? Isso aí. Você tá falando, eu confio. Então tá bom, eu pesquisei pra isso. A gente já nem lembra mais. Bom, vocês já ouviram de algum estudioso brasileiro a opinião sobre essa divulgação dos Estados Unidos? O próprio Edson, de repente, lhes disse alguma coisa? A gente chegou a conversar isso com o Edson, com o Carlos Alberto Machado também, que a gente gravou, inclusive, com ele sobre o chupacabras. Ele foi o cara que investigou o chupacabras no Brasil, né? 2, né? Eu diria o mais importante. E a opinião deles é basicamente igual a nossa, né? De que é um passo gigante, né? Para a ufologia, pelo que eu entendi, né? Da conversa que a gente teve com ele sobre isso. Porque, assim, é um exército de uma potência mundial admitindo que, sim, existe, né? É óbvio, eles não estão falando que da onde vem, né? Até eu acredito que eles nem saibam da onde vem, qual é a agenda deles, o que eles querem. E a gente não sabe nem se esses objetos são tripulados, né? Por seres vivos, né? Isso a gente não sabe também. Então, pelo que eu entendi, eles acreditam nisso também, que seja um passo enorme para a ufologia, né? O que a gente conversou, como o Ribas falou, sim, viram isso como algo positivo e legal, e realmente como um grande passo. Mas eu vi vários outros, eu vi a opinião de quase todos os ufólogos atualmente, assim, que estão na mídia, e têm opiniões diferentes. Outros acreditam que isso não representa nada, né? Que os Estados Unidos não é de hoje que eles falam que existe extraterrestre, como eu falei aí, o próprio projeto Blue Book. O fato de você pesquisar sobre esse fenômeno não significa que o fenômeno não existe, né? E na visão deles é o seguinte, se você pesquisou nos anos 50, já está provado que esse fenômeno existe desde os anos 50, né? Eles não viram isso como... Alguns deles, né? É bom frisar isso. Alguns deles não viram isso como uma coisa assim extraordinária, não, né? E outros viram assim, gente, isso aí vira e mexe vai acontecer. Sempre vai aparecer os Estados Unidos, vai falar alguma coisa, e daqui a pouco vão voltar atrás, vão falar que se enganaram, né? Como a Casa Blanca mesmo tentou, uma época, falar que esses OVNIs eram máquinas da Marinha, uma coisa dessa. Eles falaram um negócio que não tinha muito a ver, e depois realmente eles admitiram que era realmente uma coisa, né, que não tinha nenhum tipo de comprovação. Vira e mexe, realmente acontece isso, deles voltarem atrás e admitirem, depois eles voltam. É uma coisa assim muito doida, não dá pra entender como é que funciona, não. Mas foi isso que eu vi, eu realmente vi também nesse sentido, né? Eu vejo isso como, eu e o Ribas, a gente vê isso como um passo grande, é um passinho, né? Falta alguns outros passos para até realmente uma revelação total, assim. Mas, cara, todo passo pra frente é um passo pra frente, entendeu? Então, eu penso dessa maneira. É melhor que dar um passo pra trás. Bom, vocês comentaram do Cione, né, durante o governo militar, que fazia essas investigações aqui no Brasil. Hoje em dia, que vocês saibam,
O governo faz algum tipo de pesquisa por aqui ou a gente tá voando às cegas? Não, eu acho que não. Eu acho que atualmente a última coisa que teve é assim, pelo menos que seja pública, né? Foi em 77 com Operação Prato, né? Que realmente pegaram ali algumas pessoas da Marinha, né? O Irangê Holanda encabeçando essa galera ali, essa tropa, e foram lá para Colares para investigar o que estava acontecendo lá. Eu acho que se for agora, vai ser mais ou menos isso. Não é mais um órgão. Eu acredito que não seja mais um órgão dedicado a isso. Eu posso até estar falando besteira aqui, mas eu acho que se acontecer de cair lá um disco voador, não sei o quê, ou então alguma coisa nesse sentido, eles vão realmente pegar um pessoal e botar para estudar aquilo, para pegar, para reaver aquilo, né, de alguma forma. Mas não existe mais um órgão dedicado a isso como existia, né, nos anos 60 com o Cione. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba, é bom frisar isso. Pode ser que tenha, a gente nem sabe, né? Eu também acredito que não tenha, não. Até porque reza a lenda que os Estados Unidos monitora isso aí no mundo, né? Inclusive fala-se, de quando tem esses acontecimentos, quando tiveram esses acontecimentos grandes aqui, que foi o caso Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, foi o governo americano que avisou, ou que alertou de alguma forma, né? Isso é dito por um monte de gente aí. Agora, se realmente a gente também não tem como provar. Mas eu acredito que qualquer coisa desse sentido que aconteça é levado para o governo americano, né? Como se os Estados Unidos eles realmente têm esse satélite, né? E eles sabem tudo que está entrando e saindo do espaço, né? Não o espaço aéreo, mas realmente do espaço. Então, eu acredito sim que eles tenham tecnologia suficiente para falar, gente, fica ligado aí que vai cair no dia tal, a tal hora, no lugar tal. Eles sabem de tudo, entendeu? Eu acredito sim nisso. Bom, vamos agora fazer um exercício de criatividade. Vamos supor que a coisa seja séria mesmo e que eles estejam se preparando para um primeiro contato, porque afinal 2020 é um ano perfeito para isso acontecer. Vamos supor que em vez de capturar a vaca no pasto perto de Santa Rosa do Viterbo, eles percam a vergonha e aterrissem na Avenida Paulista ou no Times Square, tipo num lugar onde não dá para passar despercebido. Qual vai ser a reação da imprensa e do público? Vão levar a sério? Olha, é difícil dizer. A gente conhece gente que o alienígena pode estar na frente dele que ele ainda vai dizer que não acredita. Eu acho difícil, cara, porque, assim, hoje a gente vive em tempos em que a tecnologia está muito avançada, né? Tecnologia de computação gráfica e tudo. Então, assim, certamente vai ter gente dizendo que é fake. Isso aí é fato, assim. Eu imagino se for uma coisa nessas proporções que você falou, né? De pousar uma nave na Avenida Paulista, por exemplo. Eu acho que no Brasil vai passar a ser levado a sério, sim, mas vai ter gente fora aí dizendo que é fake. Vai ter gente dizendo que o governo brasileiro inventou isso para tirar o foco do coronavírus, ou o que seja, né? Isso aí acho que é o default do negócio, né? Eu acho que para ser levado a sério mesmo teria que ser alguma coisa de proporção global, sabe? Sei lá, acontecer esse contato nas principais capitais do mundo, assim, ao mesmo tempo. Aí eu acho que seria de uma forma eficaz, assim. Agora, fora isso, se for em proporções menores, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, eu falo pro Ribas que depende. Se forem os Greys, vai realmente causar um susto muito grande no pessoal, porque eles são feios pra dedéu, né? Mas agora, você acredita, baseado nos relatos que a gente lê e estuda, não existem só os Greys, né? Existem também lá os pleiadianos, nórdicos, enfim. Isso vai variando aí, dependendo do caso. Mas eu acredito que realmente se chegar assim e descer no meio da Paulista, vai ser provado, né? Se foram todos os canais abertos irem lá, imagina Globo, SBT, Record, todo mundo focado naquele ET lá. Eu acredito que o pessoal vai levar a sério. Vai ser uma coisa realmente horrível. Eu acho que vai ser. Eu acho que as pessoas não vão. Cara, eu não sei nem se as pessoas vão conseguir olhar para aquilo. Vai ter gente, eu acredito que vai ter até gente se matando aí, sabe? Vai ter gente com crenças religiosas que vai mudar totalmente tudo que a gente conhece. Tudo, né? Religião, economia, saúde, tudo. Vai ser um negócio assim que a gente não tá preparado.
é muito forte, o fenômeno realmente existe, e as pessoas que têm contato com ele não voltam normal, não voltam praticamente 99% dos casos que a gente escuta e lê, a pessoa sempre fica mal. Mesmo que o contato seja pacífico, a pessoa vai ter algum problema mental depois, ela vai ter sintomas tipo enjoo, né? Tem vários sintomas. Isso do contato, às vezes a pessoa vê de longe um ser desse, já faz com que a pessoa fique muito mal mesmo, entendeu? Então você imagina isso numa escala global, né? Gosto assim que eu não consigo, a gente não tem nem vocabulário para expressar o que pode vir a acontecer. Muito grande. Mas em escala global pode acontecer de naves pousarem, mas os seres não se mostrarem ainda também, né? E aí o contato pode acontecer em fases. Isso a gente tem várias hipóteses de contato, né? Como é que vai ser o contato? Talvez vão descer realmente, fisicamente, e vão lá, olá, terráqueos, leve-me, sou líder, ou vai ser só o disco parado no ar? Não, cara, vai ter uma tela de LCD em cima de Nova York com a Morena Baccarin falando, pô. Lógico, claro. Pois é. O disco, uma coisa é o disco parado no ar. Isso realmente é uma coisa impressionante e tal, é forte. Mas mais forte que isso é realmente se eles descerem, né? E realmente se mostrarem, né? Cara, eu faço esse exercício de imaginar eu encarando um bicho desse, assim, né? Com aquele olhão preto e tal, me olhando de volta. Cara, é uma visão muito perturbadora, sabe? Não é... Quando a gente imagina assim, legal, um ETzinho, cara, não tem noção do que realmente é um negócio, entendeu? Isso eu digo baseado em tudo que eu já li. É uma coisa muito forte mesmo, assim, eu acho que realmente vai mudar tudo que a gente conhece sobre vida, né? Tudo mesmo. Muda tudo quanto é conceito possível e imaginável, né? Que a gente tem dos últimos milênios, diga. O Nick Pope, né? Um negócio que eu sempre falo. O Nick Pope, ele trabalhou no Ministério de Defesa da Inglaterra, num órgão que era justamente para estudar esses fenômenos aéreos lá na Inglaterra. E ele fez uma pesquisa com vários líderes religiosos, né? E ele foi perguntando para esses líderes, né? Ele foi no budismo, perguntou lá pro cara, falou: o que você acha disso? E o cara falou: não, pra gente isso não tem problema nenhum, isso a gente acredita inclusive que eles existam, é uma questão de tempo deles aparecerem. Ele perguntou, por exemplo, para um líder lá da religião muçulmana, e eles falaram: não tem problema nenhum, o problema se você perguntar, por exemplo, para um judeu, você vai ver que o judeu não vai aceitar muito bem, né? Aí ele falou lá no judeu, ele perguntou pro judeu e o cara falou: não, a gente não tem problema nenhum nisso, o problema são os muçulmanos, eles não acreditam nisso. Então ficava apontando o dedo pro outro, assim, a minha religião não tem problema nenhuma, a gente aceita numa boa, o problema é a religião do outro. E aí quando ele na religião do outro, eles também ficavam sabendo a mesma coisa. Ou seja, ele acredita, o Nick Pope, que para as religiões não vai ter problema nenhum, né? Aquele negócio, quem é pai de um é pai de dois, pai de três, pai de quatro, entendeu? Acredita que o Deus que criou a gente também pode ser o Deus que criou eles, né? Mas eu acho que ainda assim, cara, mesmo ele falando isso, eu acredito que vai realmente ter uma mudança aí de visão de religião muito forte, né? Eu acho que pelas coisas que eu vejo, tem muita gente ainda com essa questão de homocentrista, né? Que só existe realmente um homem, que a Terra foi escolhida por Deus, só existe vida na Terra. Eu acho que isso realmente vai mudar a cabeça dessa galera de uma maneira que talvez eles estejam nem preparados para isso, né? Então acho que acredito que pode até realmente existir gente que vai se matar, cara. Eu acredito nisso. Eu acho que a raça humana tá precisando disso. E rápido, viu? Uma invasão alienígena pra galera poder se unir mais, entendeu? A frase que o Neil deGrasse Tyson falou, que é realmente isso que o Ribas falou, que ele falou uma vez que eu achei sensacional, que ele falou assim: uma ameaça extraterrestre é a única maneira da Terra se unir contra um inimigo só. Vai ser a única vez que todas as guerras vão acabar, todas as diferenças vão acabar, e a gente vai realmente se unir como Terra, né? E vai ver isso como caso exista uma ameaça, né? E vamos continuar nosso pequeno exercício aqui.
Aí eles chegaram, pousaram no meio da Avenida Paulista, beleza, a televisão foi lá, o pessoal desceu, deu aquele cagaço geral, provavelmente. Mas como a gente vê na maioria dos filmes, os extraterrestres, quando chegam aqui, aprendem a falar inglês com uma facilidade impressionante, né? Porém, tem 2 obras que abordam isso de uma maneira diferente e eu acho que muito mais próxima do que pode realmente acontecer. Que é o caso do filme dos anos 80, que é o Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, onde os visitantes trazem uma mensagem que só pode ser compreendida por baleias, e quando, no século 23, não haviam mais baleias na Terra. E mais recentemente a gente teve até esse caso da chegada global, como a gente estava falando agora há pouco, que foi o caso do A Chegada, onde experimentamos uma linguagem que só pode ser decifrada através da matemática complexa e através de representações gráficas mais malucas ainda. E aí, se a gente chegar nesse ponto, a gente vai conseguir responder uma saudação dos visitantes ou vai rolar um constrangimento intergaláctico e um problema diplomático dos bons? Ó, difícil a pergunta, hein? Cara, eu acho que a gente vai ter um problema, né? Eu acho que, como a gente falou, eu acho que vai... Primeira coisa a acontecer é caos social, né? Porque... você vê, cara, por muito menos a gente já entra em colapso, né? Você vê quando começou o coronavírus aí... eu não sei se aconteceu isso no Brasil, mas aqui no Canadá começaram a comprar papel higiênico igual louco, né, cara? Agora você imagina, uma nave alienígena pousa tipo, pra todo mundo ver, assim, né? Eu acho que a princípio não vai dar boa coisa, não. E haja papel higiênico, né? Vamos pensar bem nisso nesse caso. O negócio é que é o seguinte, tem 3 tipos de comunicação baseados nas coisas que dos casos que a gente estuda. A primeira delas, assim, que é a mais óbvia, é essa comunicação mental, né? A transmissão de pensamento, né? Eles conseguem se fazer uma como é que é o nome? Telepatia, né? Uhum. Uma telepatia. Eles conseguem se comunicar dessa maneira através da mente, um olhando pro outro. Quando você pensa em alguma coisa, ela já é respondida. Tem vários casos assim, né? Que o cara, quando ele pensa em perguntar alguma coisa, a resposta já vem na cabeça dele. É um tipo de comunicação que é muito comum nos casos. Outra comunicação é quando ela não é existente. É quando a pessoa que avistou esse ser observa que elas falam entre elas com um zumbido, geralmente zumbido, ou grunhidos, né? Sons que a pessoa não consegue identificar. Ninguém fala inglês, né? Ou seja, ninguém fala inglês, eles não se comunicam e só se comunicam entre eles e você fica de fora nessa conversa ali. É uma coisa também muito comum. E a terceira, que também é bastante comum, é quando o ser fala com você em português, né? Muitas vezes pode até ser em português através da comunicação telepática, ou realmente eles falam e abrem a boca mesmo, né? Como são um caso de vários seres que se parecem com os humanos, ou têm essa forma de humano, ou pelo menos se apresentam como seres humanos, e eles falam realmente abrindo a boca com som normal. Essa comunicação em português falada, geralmente as pessoas que relatam falam que eles falam de uma maneira muito pausada, muito robótica também, né? Tipo, olá, gostaria de falar com você, sabe? É sempre meio pausada, né? Mas se fala assim um português claro, e às vezes usam termos que não são mais utilizados, inclusive. É uma coisa engraçada também. Até nomes de lugares, eles usam coisas antigas que hoje em dia não se fala mais. Tem um caso que aconteceu em Mendes, que o cara falou o nome da BR, ele falou assim, BR6, né, o extraterrestre. Eu não lembro agora o número, BR6 e tal, mas hoje em dia não se fala mais BR6, se fala outro nome, entendeu? Então tem essas coisas que acontecem também. Isso são coisas que a gente vai aprendendo vendo os relatos, né, estudando os casos. Mas eu acho que são todas as opções possíveis, né? Desde não conseguir se comunicar a conseguir se comunicar telepaticamente ou realmente falar o português bom e claro. É isso aí. Pessoal, chegou o famoso Momento Merchan aqui no Sinal Sujo. É hora de contar para todo mundo como ouvir o Hangar 18 Podcast e como entrar em contato com vocês e o que mais vocês quiserem falar. E você pode ouvir o Hangar 18 nas principais plataformas de streaming, né? O Spotify,
Apple Podcasts e o Google Podcasts, entre outras, né? E pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, @Hangar18podcast, e no Instagram também, @Hangar18podcast. É isso? Quer acrescentar alguma coisa, Zoucas? Não, é isso. A gente tá lá, tá em todas as plataformas. E também está disponível para um bate-papo lá no WhatsApp, né? Quem quiser conversar com a gente, mandar um relato, caso você tenha um relato aí, é legal mandar pra gente. Não precisa ter necessariamente acontecido com você, né? Pode ter acontecido com um parente seu. É só adicionar a gente lá no WhatsApp, que é o meu telefone, é o +1 647 830 0422, ou do Ribas, que é o +1 647 884 3958. É isso aí. Isso aí. E mais uma vez, Arthur, obrigado pelo convite. Obrigado, Arthur, pelo convite. E um grande abraço aí pra todo mundo que ouviu a gente. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu precisava abordar esse assunto. Eu não estava conseguindo conviver com essa apatia do público. E agora eu tenho um pedido especial. Quando se despedirem do público, eu quero ouvir aquela frase do Hangar 18 para fechar nossa entrevista. E continue olhando para as estrelas.